eu gostaria nessa noite de compartilhar com vocês algo poderoso. Eu estava meditando, eu tenho orado, sabe, para que o Senhor fale comigo, para me ministrar na vida da igreja. E Deus ministrou algo poderoso para mim estar compartilhando com os irmãos. E eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Atos, capítulo 16, versículo 16. Eu quero ministrar sobre a vida de dois homens de Deus que se encontraram enclausurados, presos em prisão. O nome deles são Paulo e Silas. Diga, Paulo e Silas. Eu vou ministrar sobre eles, sobre Paulo e sobre Silas. E eu quero extrair desse texto, irmãos, algo e princípios poderosos que nós podemos aprender com a palavra. É importante você entender que as circunstâncias que eles passaram é diferente da nossa. Eles foram presos por causa da pregação do evangelho. E não é o nosso caso. Nós estamos presos nos nossos lares por causa desse vírus aí. Mas nós podemos, irmãos, aprender com eles a atitude que eles tiveram diante da adversidade. Amém? Mas é importante eu fazer uma colocação, abrir um parêntese aqui, que eu tenho recebido alguns vídeos de alguns colegas pastores, né, de culto online sendo interrompido. Tem lá 5, 6 pessoas, como nós estamos aqui em 10, 12 pessoas, o culto online sendo interrompido, porque não pode ter aglomeração. Na realidade, a gente tem dito que é abuso de autoridade, irmãos. Infelizmente, algumas autoridades abusam e desrespeitam até o Código Brasileiro. Isso é lamentável, mas existe justiça para isso, né? Nós temos o direito do culto. O culto é inviolável, não pode ser interrompido, amém? Salvo nessa situação que nós estamos passando. Mas esse número de 5, 10 é um número de pessoas que estão na sua casa reunidos. Eu tive notícia também que no Paraná a polícia interviu, parou a célula, a reunião da célula, disse que não pode, que não podia ter a reunião. Imagina, eram 5 pessoas reunidas. Então você observa que se nós permitirmos e não nos posicionarmos como igreja, irmãos, o diabo vai usando da liberdade e vai tomando terreno e vai bagunçando tudo. Eu vou dizer uma coisa para você: nós como igreja estamos aqui para ser sal e luz. E glória a Deus por esse jejum que estamos fazendo e por essa convocação nacional. Sabe, isso é poderoso, isso é de Deus, amém? Ele vai terminar meia-noite e até lá nós vamos orar, vamos proclamar e profetizar. Mas eu quero avançar com você e quero convidá-lo a meditar e a refletir sobre a vida desses dois homens de Deus, Paulo e Silas, na prisão. Acompanha comigo a leitura, vamos lá. Aconteceu que indo nós, Paulo e Silas, para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Era um demônio que estava na vida dela, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Como ela era escrava, ela era explorada dessa forma. As pessoas pagavam para que o demônio falasse na boca dela, adivinhasse, né, alguma coisa e falasse para aquelas pessoas que pagavam por isso. No versículo 17, siga comigo. Seguindo a Paulo e a nós, exclamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam um caminho da salvação. De repente Paulo e Silas ia passando uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Essa mulher, ela possessa, endemoniada, ela começava a falar e a declarar exatamente isso que nós acabamos de ler: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Olha que impressionante. Eu já participei de libertação, que o demônio, né, lá no corpo da pessoa, quando chegava um homem de Deus, alguém próximo, né, do nada, ele começava: ai, sai daqui, ai, é muita luz, e ficava agoniado, né?
Esse é o poder de Deus, esse é o poder do Evangelho. Então veja bem, o demônio, né, reconhecendo que aqueles homens eram homens de Deus. Mas olha que interessante, irmãos, Paulo e Silas não tinham nada a ver com aquilo, né? Eles estavam de passagem, eles estavam passando, eles tinham um propósito. Mas o versículo 18 diz o seguinte: isto se repetia por muitos dias. Diga, muitos dias. Olha, nós já estamos 3 semanas nessa situação de isolamento social. 3 semanas passando essa pressão, essa luta de enclausuramento, né? Ninguém vai falar em misericórdia, não. Misericórdia, gente. Meu Deus, que situação. Já tem gente que está pirando da cabeça, mas não é mais nem por causa do corona, é porque está dentro de casa, trancado, né? Está desesperado. Até as crianças estão ficando estressadas. Os jovens já não tem mais o que fazer, não tem mais o que inventar. Gente, que luta terrível. Preste atenção. Versículo 18: então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Sabe o que está faltando para nós muitas vezes, diante de levantes do diabo, de circunstâncias que nós estamos passando? É se indignar. É se indignar. Eu estou ouvindo barulho aí. Nós precisamos nos indignar. Nós precisamos nos posicionar, irmãos, diante das circunstâncias. Precisamos nos indignar. Paulo, ele passava, ele estava indo rumo ao propósito dele. Estava ele e Silas, 1 dia, 2 dias, 3 dias, e aquela mulher falando, toda hora falando, toda hora declarando, falando, declarando, toda hora. E aí, ele parou, se indignou e mandou aquele demônio sair. Sabe o que está faltando, meu irmão, na tua vida? Você se indignar desse enclausuramento, desse isolamento, dessa situação financeira, desse casamento dessa forma. Por favor, ele não se indignou com a mulher, ele se indignou com o demônio que estava agindo na vida dela. Não é para você se indignar com a sua mulher, esganar ela, não faça isso. Não vá por esse caminho, ok? Não é para você se irritar com seu patrão, não é para você se irritar contra o seu filho, não vá por esse caminho. Você precisa se indignar contra aquilo que está por detrás. Hoje, domingo, jejum nacional. Eu nunca vi isso no Brasil, irmãos, é a primeira vez, vai ficar para a história. Vai ficar para a história da nação brasileira. Domingo, 5 de abril, o presidente da República convocou os cristãos para um santo jejum. Isso é poderoso, isso é uma indignação. A nação está indignada. Nós vamos ver mudança. Nós vamos ver mudança no Brasil. Nós vamos ver a mudança desse quadro tenebroso, porque nós reinamos em vida com Jesus. Aonde a luz chega, as trevas têm que sair, meus irmãos. Essa é a verdade, essa é a pura verdade. É assim que nós nos posicionamos em fé. Deus está correndo em direção a você. Permita-se ser salvo por Ele. Amém? Ele vem ao nosso socorro, permita-se, se posicione. Deus usou Paulo e Silas para mudar a situação daquela mulher. Mas se você ficar com medo, paralisado, isso só mostra incredulidade na sua vida. Olha, é importante você perceber que a fé, a sua fé, ela é a expressão do descanso que você está em Deus. E isso faz toda a diferença. Quando Paulo orou, a Bíblia diz no versículo 18, saiu, aquele demônio saiu. Eu quero profetizar que em nome de Jesus, a nossa nação está livre. Em nome de Jesus, pela
promulgação desse santo jejum, pela oração do povo de Deus, nós profetizamos e declaramos a palavra do Senhor vai se cumprir, como aconteceu na vida dessa mulher. Amém? Versículo 19: vendo os seus senhores que se lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que guardassem com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior, e lhes prendeu os pés no tronco. Que loucura! Olha a situação de humilhação que eles passaram, de sofrimento. Meu Deus! Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Uau! Até aqui, oh irmãos, que texto poderoso, que palavra poderosa. Irmãos, Paulo e Silas, eu quero expor para você, eles foram presos em Filipos, e a Bíblia nos mostra que eles louvaram a Deus e viram um grande milagre. Você aqui está diante de uma grande decisão que você vai ter que tomar: ficar murmurando, ficar reclamando, ou louvar a Deus, ou adorar a Deus. Oh irmãos, por causa do testemunho daqueles homens na prisão, várias pessoas foram salvas. Siga comigo aí, olha que poderoso, versículo 27. O carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Uau! Respondeu-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa, naquela mesma hora da noite. Cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Oh irmãos, que testemunho poderoso, que testemunho glorioso, o testemunho da atitude de Paulo e Silas. Em vez de reclamar, em vez de murmurar e ficar falando: Deus esqueceu de mim, Deus não me ama, não, eles foram louvar, eles foram adorar, eles foram bendizer ao Senhor, e isso levou eles, irmãos, a trazerem um grande testemunho, no meio de uma situação completamente adversa. Paulo e Silas, eles foram maltratados, eles foram presos injustamente, mas eles não perderam o ânimo. Diga, não perderam o ânimo. Diga mais forte, não perderam o ânimo. Eu pergunto, meu irmão, por que você está perdendo o ânimo? Por que você está perdendo a alegria?
Nós estamos num culto de celebração online. Por quê? Porque se abater, ficar com cara de tristeza. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Mas o contrário, se o seu coração está triste, abatido, desanimado, o seu rosto se abate também. Paulo e Silas não perderam o ânimo. E a prova, você quer uma prova? Eu quero saber agora. Vamos para o teste dos 9, das provas dos 9, preste atenção. Pastor, como que eu sei se eu estou animado ou desanimado? Há louvor nos seus lábios nesses dias? Há adoração, celebração? Se há louvor nos teus lábios, se há louvor tocando na tua casa, tocando no teu rádio, se há cantoria no banheiro, você está animado. Mas se na sua casa há silêncio, no seu carro há silêncio, só notícia ruim de noticiário, na sua boca não há mais louvores, meu irmão, foi-se o ânimo embora. E nós olhamos aqui para Paulo e Silas, eles não desanimaram. As escrituras nos mostram, irmãos, que as circunstâncias não os impediram de ser uma bênção, mesmo na prisão. É muito fácil ser uma bênção com dinheiro no bolso. É muito fácil ser uma bênção com saúde. É muito fácil ser uma bênção com a liberdade de ir e vir. Eu quero ver você ser uma bênção nessa situação que você está vivendo. Paulo e Silas, eles continuaram sendo uma bênção. Eu vim trazer uma palavra para você nessa noite, para te dizer, meu irmão, continue sendo tu uma bênção. Não deixa nada roubar tua alegria. Sabe como que esses homens se encontravam? Eu tentei, ilustrar isso na chamada para o culto, colocando uma imagem a mais parecida. E eu encontrei e coloquei aí nas redes sociais, divulgamos o culto, a equipe de mídia está usando para divulgar. Irmãos, preste atenção, aqueles homens foram chicoteados. Meu pai me dava só uma lambada assim, vapo de cinturão, eu só faltava me urinar, eu saía correndo, desesperado da própria vida, eu achava que eu ia morrer. Agora imagina, esses homens foram açoitados. Foram tantos açoites que fez ferida nas costas deles. E depois a Bíblia diz que eles foram presos em cadeias. E eles foram amarrados, irmãos. Que situação! Amarrado pelas mãos e pelos pés. Não tinha nem como se mexer direito. Imagina as dores que eles sentiam. Presos naquela prisão. Que coisa, que situação lamentável, triste de se ver. Aconteceu um milagre poderoso naquela prisão, porque Paulo e Silas não desanimaram. Eu fico imaginando eles ali, cheios de dores. Simplesmente, sabe o que eles fazem? Eles ficam até tarde, louvando a Deus, até tarde da noite, orando e cantando a Deus. Imagina a cena. Foi uma cena tão impactante que os outros presos ficavam olhando, pararam de conversar, pararam de fazer o que eles estavam fazendo e ficavam olhando, curioso, como que pode? Eles viram o que eles sofreram. É impressionante isso. Eles foram atraídos por aquela cena, por aquele testemunho. E sabe qual foi a maior surpresa da noite? Foi o terremoto. Eles bem cantando, veio um terremoto violento naquela prisão. Um terremoto violento. A Bíblia diz aí, olha, no capítulo 16, no versículo 25, não era meio-dia, 2 horas, versículo 25, por volta da meia-noite,
Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, mas sacudiu de tal jeito que todas as portas foram abertas. Aí eu quero me deter aqui, aí eu preciso parar aqui. Presta atenção. Não importam as cadeias que estão te prendendo, não importam os cercos do inimigo, não importa se você não vê saída, não importa. Se você louvar, adorar, confiar e crer, exercitar a sua fé, meu irmão, o Senhor manda um terremoto. E sabe o que é poderoso? Todas as portas são abertas. Sabe o que esse texto está falando para mim e para você? Que eu e você estamos nos sentindo assim. Pastor, não vejo saída, eu olho para trás, eu olho para frente, não vejo saída ao meu redor, não vejo saída. Paulo e Silas, além de não ver saída, eles estavam presos, amarrados, acorrentados. Preste atenção, eles louvaram e eles adoraram. Veio um terremoto e todas as portas foram abertas. Eu quero dizer para você hoje, nessa noite, estão todas as portas fechadas. Hoje, se você decidir pelo Senhor, orar e adorar, todas as portas serão abertas. Todas as portas serão abertas na sua vida. É o que aconteceu com esses homens. E sabe o que é maravilhoso? O versículo 26 diz no final: e soltaram-se as cadeias de todos. Olha que poderoso isso. Além de todas as portas serem abertas, não só para Paulo e Silas, mas para todos os outros presos que se encontravam encarcerados, foram abertas também. A Bíblia diz que as cadeias de todos foram quebradas, foram desfeitas. Vou te falar uma coisa, crente, cristão. Quando você crê, quando você louva e adora o Senhor, não só as portas são abertas de Deus para a tua vida, mas para todos aqueles que estão ao teu redor, para qual você testemunha também. Para qual você foi chamado para influenciar. As portas para você são abertas, e as portas são abertas para aqueles que estão ao seu redor também. Quando você louva e adora, as cadeias são quebradas na tua vida. Eu vou sentar. Paulo e Silas, eles estavam presos assim, olha, acorrentados, pés e mãos. Não tinham o que fazer. Não tinham o que fazer aos olhos naturais. Aos olhos espirituais, nós somos seres espirituais que possuímos uma alma e habitamos no corpo. A Bíblia diz que eles louvavam e adoravam. Veio um terremoto, todas as portas foram abertas, mas não tem como sair, passar pela porta. Eu tenho duas portas aqui. Se eu estiver amarrado, a Bíblia diz que as cadeias de todos se quebraram. Eu estou ilustrando aqui para você ter uma ideia da cena. Preste atenção, não adianta você ver porta, você ver saída, e você está preso no medo, angustiado, ansioso, com medo de morrer desse vírus, com medo de contaminar a sua família. Não, como é que você faz? Não tem o que fazer. As cadeias foram quebradas. Eu declaro hoje, nessa noite, as cadeias de sofismas na tua mente, quebradas agora. Na autoridade do nome de Jesus, eu profetizo que você é livre, livre para a glória do Senhor. Foi o que aconteceu, irmãos, com Paulo e Silas. Eles adoraram, as portas foram abertas para eles e para todos. Eles adoraram e todos foram soltos, libertos das cadeias que os prendia. Isso é poderoso. Isso é o que o Senhor está fazendo na tua vida. Creia, se posicione em relação a isso. Sabe, irmãos, todas as portas se abriram. Pastor, não vejo saída. Entenda, com seus olhos naturais, com seus olhos espirituais, o Senhor tem sempre a saída para você. Creia, se posicione.
todos os presos ficaram completamente soltos. É por isso que o carcereiro desesperou. O carcereiro, quando viu as portas abertas, quando viu eles todos soltos das correntes, ele desesperou. Ele desesperou da vida dele e ele ficou com medo de todos fugirem. Ele decidiu se suicidar. Eu vou me matar logo aqui porque não tem jeito mais para mim. Os caras vão fugir, meus superiores vão vir aqui, não vai dar certo isso. Ele quis tirar a própria vida dele, mas Paulo, irmãos, interviu na hora e não permitiu, e mostrou para ele que todos estavam ali. Sabe o que é interessante? Esses dias fugiram de uma prisão aqui do Brasil centenas de presidiários. Quando eles viram a porta aberta, eles rumaram nela e fugiram todos. Mas aqui, irmãos, aqueles presos viram que não foi algo natural, que foi espiritual. Eles não tiveram coragem nem de fugir. Eles ficaram quietinhos lá, vendo o testemunho de Paulo e Silas. Nenhum fugiu. Todos ficaram maravilhados com aquele acontecimento. Inclusive, acontece algo poderoso. Além de todos os presos serem tocados, o carcereiro se converte naquela noite. Ele e toda a sua casa, toda a sua família, pela pregação do Evangelho. As pessoas vão se aproximar de nós e elas vão falar: eu não sei o que fazer. Elas vão dizer o que está aqui no versículo 30. Senhores, que devo fazer para que seja salvo? O carcereiro perguntou de Paulo e Silas. As pessoas vão se chegar para você e vão perguntar: o que eu devo fazer? Eu não sei mais o que fazer, me ajuda. A Bíblia mostra que Paulo e Silas, versículo 32, e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Irmãos, é tempo de nós deixarmos esse desânimo de lado. O desânimo vem pela falta de fé em Deus. Deixa esse desânimo de lado. Pastor, não consigo. Começa a louvar, você vai conseguir. Começa a adorar, a declarar a palavra de Deus na sua vida, você vai seguir firme no propósito. Isso vai ser tão poderoso que as pessoas vão ver Deus em você e vão se achegar. Que coisa, o que está acontecendo com você? Me ajuda também. Irmãos, toda a casa do carcereiro, além dele, foi alcançada pelo poder de Deus. Todas as portas se abriram e todos os presos ficaram soltos das correntes. Todos foram tocados pelo testemunho de Paulo e Silas. Todos, o carcereiro e a sua casa, se voltaram para o Senhor e receberam a palavra do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que eles foram batizados nas águas. Olha só o testemunho. Olha o alcance do testemunho de Paulo e Silas. Eles receberam, irmãos, a palavra do Evangelho e foram completamente transformados. Eu quero hoje dizer para você que é muito importante que você decida olhar para Cristo, olhar para o Senhor. Nós não estamos sofrendo, nós estamos presos nos nossos lares. Mas não se compara com o tipo de prisão que esses dois homens de Deus foram subjugados. Para os açoites, as cadeias, as correntes que os prendiam. Não se compara com o que nós estamos passando. Mas nós podemos aprender com eles e ter a atitude deles. De confiar, de não desanimar, de olhar para o Senhor. Não havia saída, mas eles creram em Deus. Eles pararam de olhar para o lado, de olhar para baixo, de olhar para os homens, olharam para cima. Eles foram adorar. Os céus estão abertos para nós, irmãos. Dele nós já recebemos o sim, o seu amém. O Senhor é contigo. É o Senhor quem te abençoa, é Ele quem te guarda. A Bíblia diz que Paulo e Silas,
Depois ainda receberam um pedido de perdão. As autoridades viram que Paulo era romano, não podia prendê-lo, assaltá-lo daquela forma, sem julgamento, pediram perdão de Paulo. A Bíblia diz que eles foram livres, libertos. Paulo e Silas, irmãos, apesar de toda aquela oposição, de todo aquele sofrimento que eles passaram, Paulo e Silas não pararam de confiar em Deus. Eu vim nessa noite dizer para você: não pare de confiar em Deus. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, meu irmão. A tua vida está na mão de Deus, não na mão do homem, não na mão do vírus, não nesse governo que nós estamos vendo aí dividido da nossa nação. Não, Deus está no controle de tudo. Sabe por que Paulo e Silas viram um milagre? Porque eles confiaram em Deus. E a confiança em Deus os fortaleceu a avançar, a passarem pela porta, a serem cidadãos livres. Você é livre, faça a sua escolha pelo Senhor. Sabe o que a Bíblia diz? Que depois a igreja de Filipos continuou crescendo, mais ainda, poderosamente. Por quê, pastor? Eu quero concluir minha palavra dizendo para você que a obra do Senhor e o legado que Jesus deixou continuava se expandindo na vida de Paulo e de Silas. Uma jovem foi liberta, uma família inteira recebeu salvação, e veio o reconhecimento para os cristãos naquela época, irmãos, de que há poder de Deus liberado para nós pisarmos serpentes, escorpiões, quebrarmos cadeias. Isso é poderoso. Que milagre poderoso aconteceu ali, irmãos. Foi muito maior do que o terremoto, foi muito maior, irmãos, do que aqueles alicerces daquelas prisões sendo quebradas. Sabe qual foi o maior milagre? Aquelas vidas sendo alcançadas. O maior milagre na sua vida não é você ter o dinheiro para pagar a sua conta, não é você conseguir pagar essa duplicata aí que você já está pensando, esse condomínio, deixar para pagar depois. Não. Essa conta de luz aí que já está acumulada em 3, não, isso não é milagre não, irmãos. Isso aí qualquer homem pode pagar para você. Sabe qual é o maior milagre? É o milagre da salvação da sua vida. É você ser instrumento de salvação para a vida de outros. Isso é poderoso, isso é glorioso. Eu quero te convidar hoje, nessa noite, a entender isso, que nós fomos chamados, estamos aqui exatamente para isso, para fazer a diferença na nossa geração, ganharmos almas para Jesus. Nós precisamos aproveitar, esse é o tempo da oportunidade. O diabo pensou que ia parar a igreja, parando os cultos, parando as células. Nós não paramos não, nós continuamos e nós vamos avançar, e no final disso tudo, nós ainda vamos crescer, nossas células vão multiplicar, as pessoas vão se voltar para Deus. E olha, irmãos, o nosso culto, a nossa média de transmissão aos domingos alcançava 40, 50 pessoas. Eu estava vendo culto retrasado 350, culto passado 250 pessoas acompanhando o nosso culto online. Olha que poderoso, a palavra está sendo pregada, as pessoas estão sendo tocadas. Abra a sua boca, não fica, ai vida, ai não tem jeito para mim, ai eu quero morrer. Para com isso, meu irmão, te levanta dessa cadeira, vai orar, vai orar de madrugada, pega a palavra de Deus, vai proclamar a palavra, vai louvar o Senhor, vai adorar o Senhor. Meu irmão, o Senhor vai mandar um terremoto, vai abrir as portas para você, as cadeias na tua vida vão se romper e você vai avançar poderosamente. Creia, isso é para quem crê. Pastor Luiz ministrando hoje de manhã, que palavra poderosa, irmãos. No final de tudo, depois de tudo que a gente passa, sabe o que nós percebemos, irmãos? Que o que permanece é a fé. Daniel, homem muito amado, entrou rei, saiu rei, ele permanecia lá no governo.
A fé de Daniel era uma fé inabalável. Oh, meu irmão, creia, não permita a sua fé ser abalada. Não, você pode perder tudo, menos o Senhor na sua vida. Menos o Senhor na sua vida. O Senhor é tudo para você. Não deixe a alegria, não deixe a tristeza te roubar sua alegria. Não deixe o desânimo minar sua fé, não. Permaneça firme, firme do Senhor. Tudo tem um propósito de Deus, irmãos. E o nosso Deus, Ele é especialista em transformar o deserto em manancial, em transformar a maldição, o caos em uma grande bênção. Eu creio que o Senhor vai fazer coisa poderosa no nosso meio como igreja. Eu creio, eu estou animado, meus olhos estão no Senhor. Tenho profetizado na vida dos nossos líderes, tenho declarado sobre a vida de cada membro da nossa igreja. Nós vamos sair muito mais fortes disso tudo. Uma igreja gloriosa, preparada para a vinda do Senhor. Para isso se disponha, sim, se disponha em fé. E creia que você é amado, que Ele é com você, que nada vai te impedir, vai te separar dEle. Nós precisamos entender, irmãos, que para nós vermos os milagres acontecer na nossa vida, nesses dias, hoje, agora aqui, nós precisamos seguir em conhecer mais e mais a Deus. Eu quero terminar lendo o livro de Jó, capítulo 42, versículo 5. Jó começa no capítulo 1 falando que ele era um homem temente a Deus, fazia sacrifício pelos seus filhos, mas no último capítulo, ele declara no versículo 5 o seguinte: de fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, contudo agora os meus olhos te contemplaram. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Eu quero te convidar nessa noite a recobrar o seu ânimo no Senhor. Vamos orar, fique de pé onde você está aí, por favor, e vamos orar encerrando, orando. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse culto, pela tua palavra, Senhor. Em memória de ti, Pai, tomamos a ceia hoje e sabemos que o Senhor está voltando. Senhor, queremos estar animados, felizes para a tua vinda, Senhor. Glória ao teu nome por isso. Abençoa-nos nessa semana, Pai. Abençoa o estado do Espírito Santo. Senhor, abençoa o Brasil, Pai. Em nome de Jesus declaramos que todo esse mal, que todo esse vírus já caiu por terra, foi dissipado, Senhor, pelo sol, Pai, pelo clima do Brasil, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, e as coisas vão se voltar à sua normalidade essa semana, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos terminar esse culto deixando um like aí, deixa um like aí no canal da igreja, põe o seu joinha aí, por favor, amém, irmão? Se inscreva também no canal e diga para o seu irmão, continue sendo tu uma bênção, continue animado para a glória do Senhor, amém? Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada de vitória, em nome de Jesus, amém e amém.